Fala galera, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para a gente dar sequência no nosso conteúdo, para a gente esclarecer as nossas dúvidas e espero que vocês consigam absorver o máximo possível, tá bom? Belezinha, nosso assunto da vez é o de geometria, né? E aí nós iremos inicialmente abordar os conceitos primitivos, né? Quais são os conceitos primitivos? Por que primitivos? Galera, vocês já devem ter ouvido falar e já devem ter também estudado, né? Que é justamente o conceito de ponto, reta e plano. Eles são considerados conceitos intuitivos, né? Como eu falei, conceitos primitivos também, e são aqueles conceitos que não necessitam em si de uma definição, né? Eles existem e não tem uma definição exata para eles, né? Mas a gente consegue perfeitamente representá-los e entendê-los, né? Através de alguns exemplos do nosso dia a dia. Tranquilo? Belezinha. De início, né, eu quero que vocês entendam o ponto, né? O que seria o ponto? O ponto pode ser representado por de diversas formas, mas o ponto é basicamente por exemplo, pode ser uma localização, né? Eu quero representar o ponto, né? Se você abrir seu GPS e ver a localidade que você está, você pode ver ali uma representação de um ponto, né? Se você tiver um grão de areia, você pode ter ali uma representação de um ponto, né? Então, nós podemos ter essa noção de ponto. E como é que a gente vai representá-lo, né? Como é que a gente vai nomeá-lo? O ponto, galera, ele é colocado com uma letra maiúscula, né? Ele é representado por uma letra maiúscula do próprio alfabeto, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu subir aqui um pouquinho. Eu tenho aqui a representação do ponto A, tá vendo? Simplesmente uma bolinha, né? E com a letra maiúscula. Professor, só pode ser A? Não, pode ser A, B, C. Então qualquer letra do nosso alfabeto. Então eu estou tendo aí uma localização. Estou tendo aí um ponto, né? Que é representado por uma letra maiúscula. Belezinha. Agora se eu falar de reta, né? Uma reta, galera, eu posso dizer que a reta ela não é possível, né, de ser representada, né, integralmente, né, mas eu posso representar uma parte dela. Por exemplo, essa reta aqui, né, ela está sendo representada integralmente? Não, mas eu estou representando uma parte dela, né? Por que isso? Porque a reta ela é infinita, né? Então, tanto para cá quanto para lá, ela é infinita. Então, aqui nós temos apenas um pedaço. Ou até mesmo se eu pegar aqui essa canetinha e disser que aqui é uma reta, né? A representação de uma reta, né? Então, ela vai ser infinita tanto para cá quanto para cá, tá bom? Então, ela é infinita de ambos os lados, digamos assim. Tá bom? Ótimo, 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 ótimo. Mas como é que eu vou representar uma reta, né? Qual nomenclatura, qual... Então, o ponto é uma letra do nosso alfabeto, uma letra maiúscula. Já a reta é uma letra minúscula, né? Por exemplo, aqui nós temos o ponto A, né, com A maiúsculo, e temos aqui a reta Rzinho, né? Então, R minúsculo, tá bom? Ótimo. Então nós já temos noção aí do que seria um ponto e do que seria uma reta. E aí, beleza. Temos aí nosso terceiro conceito primitivo, que seria o plano, né? O plano é basicamente um onde
um objeto se apoia, é uma superfície, né? Então, o ponto, é, ele, ele vai poder ser representado integralmente, né? Também não, porque ele é infinito, né? Ele é limitado, tá? Em todas as direções, né? Então, por exemplo, eu posso pegar essa mesinha aqui, ó. Eu posso dizer que aqui é um plano, né? Aqui é uma representação de um plano, né? É um pedacinho de um plano. Por quê? Porque o plano, ó, ele é infinito em todas as direções, tá? Então, por exemplo, se eu coloco minha mão assim, ó, tá? Minha mão, ela tá num determinado plano, ó. Ela tá num determinado plano, tá vendo? E esse plano, né, vai ser infinito. Então, se eu, por exemplo, eu tenho um objeto aqui e tenho um outro objeto, ó, aqui, né? Eles estão, ó, em planos diferentes. Deixa eu colocar aqui, vai ficar melhor. Eles estão em planos diferentes, né? A caneta está num determinado plano e o celular está em um outro plano, tá? Agora, se eu coloco os dois assim, ó, né? Colocar, eles estão no mesmo plano, tá? Ótimo, ótimo, ótimo. Ah, professor, posso dizer que o chão na minha casa é um plano? Pode, né? O chão é a representação de um plano, é um pedaço daquele plano, tá? Ah, então no primeiro andar é um plano, no segundo andar é um outro plano. Exatamente. Qualquer que seja a alteração, a gente vai estar trabalhando com um plano diferente, tá bom? Ótimo, ótimo, ótimo. Mas aí, professor, eu também quero saber como é que eu vou representá-lo, né? Então, para indicá-lo, como é que eu faço? Vai ser uma letra, só que parece até um azinho, né? Mas não é. Aqui é uma letra grega, né? Então, o plano é sempre simbolizado por uma letra grega. Pode ser alfa, pode ser beta, né? Enfim, a mais comum de ser utilizada é a alfa. Mas aí vocês lembram que o plano não é representado por uma letra do nosso alfabeto, e sim por uma letra grega. Belezinha? E aqui nós temos, ó, os exemplos de ponto, né? Eu posso dizer que esse mapa aqui é um plano. Eu posso dizer que aqui, essas ruas aqui, é um pedaço, né? É uma representação de uma parte da reta. Então, só aqui eu consigo ter todos os exemplos, né? Todos os exemplos do nosso conceito primitivo. Eu acho que vocês repararam, mas eu estou utilizando o material, né, justamente de vocês, porque fica de fácil acesso, né? Tudo certinho até aqui. Galera, perdão. Eu posso dizer que deixa eu colocar aqui, que uma reta, né, uma reta que geralmente é representada dessa forma aqui, ó, com uma setinha na extremidade. Eu posso dizer que numa reta, na verdade, eu posso ter infinitos pontos? Posso, né? Porque se eu vou pegar aqui, ó, colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeiro que eu disse que a reta ela é infinita, então ela vai, ó, continuar aqui, ó, e vai continuar aqui também, tá? Então, se ela é infinita, eu posso dizer que nela cabe, né? Pode dizer que nela se encontra uma determinada quantidade de pontos, né? Eu posso limitar essa quantidade? Não. Então, eu vou concluir que na reta ela possui infinitos pontos. Se a reta é infinita, nela teremos infinitos pontos. Teremos aí diversos, né? A gente não pode delimitar a quantidade de pontos. Beleza? Ótimo, ótimo, ótimo. Então, aqui foram alguns exercícios que inclusive nós já fizemos, né? Mas só para salientar, né? Só para fixar um pouco mais essa ideia. Temos assim, ó, usando as palavras ponto, reta e plano, escreva a ideia que você tem quando vê
Uma estrela no céu. Uma estrela no céu, a ideia é de ponto, né? A localizaçãozinha ali. Uma folha de um livro. A folha de um livro não seria nem ponto nem reta, né? Seria um plano, a representação de um plano. Então teria ali, ó, um plano, um pedaço daquele plano. Um barbante esticado, eu teria aí um pedaço, né, uma representação da parte de uma reta. Um furo de um compasso na folha de papel. A gente está falando do furo, ó, galera, não estamos falando nem do compasso, nem da folha de papel, né? É o furo. Então o furo vai parecer um ponto, tá bom? Tranquilinho? E alguns conceitos que são os postulados, né? E aí postulado é basicamente aquela ideia que a gente aceita sem que seja necessário provas, tá? Então um desses postulados é o que, ó? Existem infinitos pontos em um plano, né? Eu tenho um determinado plano. Se o plano, como eu falei agora há pouco, né, sobre a reta, se o plano é infinito, né, a quantidade de pontos, né, também será infinito. Então existem infinitos pontos em um plano, tá certo? Outro postulado: existem infinitos pontos em uma reta, né? Eu mostrei isso para vocês, ó. Nós vamos ter infinitos pontos, porque se a reta é infinita, teremos infinitos pontos nela. Existem infinitas retas em um plano. A mesma coisa, ó. O plano é infinito para todos os lados, né? E a reta, né, nós temos aí os dois sentidos. Então, se eu falo que o plano é infinito em todos os lados, eu posso ter infinitas retas dentro desse plano, tá? Então vai ser infinito dentro de um outro infinito, se é que vocês conseguem me compreender, tá? Então, se eu falo qualquer coisa dentro de um plano, né, qualquer coisa que possa ser inserido em um plano, eu vou dizer que podem existir infinitas dessas coisas no determinado plano, tá bom? Por um ponto passam infinitas retas. Galera, muito tranquilo essa ideia, ó. Primeiro, se eu pegar aqui, ó, aqui tem um ponto, ó. Vou dizer que aqui é o ponto B, né? E aí nesse ponto B, ó, repare que eu consigo passar. Vou até colocar aqui. Ponto B. E eu vou conseguir passar, ó, infinitas retas. Tá vendo? Se eu quiser ficar até o dia que eu quiser aqui só colocando retas entre que passam por esse ponto, eu vou ter. Tá? Então, por um determinado ponto passam infinitas retas, não é correta essa ideia, né? Embora a gente não esteja analisando se é verdadeiro ou não, mas aqui, ó, então são infinitas as retas que passam num determinado ponto, beleza? Enfim, eu não vou continuar aqui, pois, como eu falei, são infinitas, eu vou continuar falando aqui até vocês não conseguirem mais me escutar. Enfim, né? Nós temos aí alguns postulados, né? E aí são outros dele, ó. Para determinar um plano, né, são necessários 3 pontos distintos que não pertencem à mesma reta simultaneamente. Então, se eu considero um plano, galera, ó, são necessários 3 pontos distintos. Por quê? Se eu colocar 2 pontos, eu consigo delimitar por onde passa uma reta, né? Mas aí se eu coloco mais de 2 pontos, né, que não sejam colineares, isso aqui não pode ser uma reta, né? Ó, isso aqui não pode ser uma reta se eu juntar esses 3 pontos. Então
só tem como ser um plano, né? E aí, por isso que eu digo que é necessário três, no caso, três pontos distintos, né, que não pertençam à mesma reta, né? Outro, para determinar uma reta são necessários apenas dois pontos distintos. Eu acabei de mostrar isso para vocês, né? Basta eu ter lá dois pontos, eu posso delimitar uma determinada reta. Eu tenho esse ponto aqui e tenho esse ponto aqui, né? Eu posso delimitar uma reta, tá bom? Um plano é um conjunto de pontos, né? Isso aí nós já vimos. Uma reta é um conjunto de pontos, né? E uma reta R, sendo um conjunto de pontos, pode ou não estar contida no plano, né? Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui, ó, um plano, tá vendo? E eu digo que, reparem, ó, aqui é o plano, aqui eu tenho uma reta, tá vendo? Essa reta está contida nesse plano? Não. Agora, se eu botasse assim, estaria contida nesse plano? Está, né? Então, uma reta, né, sendo um conjunto de pontos, pode estar contida ou não no plano, tá bom? Porque existem diversos planos. Pronto, galera. Aqui continua sendo alguns conceitos, né? Em um plano há infinitos pontos. Posso colocar aqui para completar com vocês, né? Infinitos pontos. Em uma reta há infinitos pontos. Um plano contém infinitas retas. Por um ponto, né, passa infinitas retas. E para determinar uma reta bastam dois pontos distintos. Tá vendo aí? Então a gente já conseguiu implementar aqui o nosso conhecimento, né? Bem básico, bem tranquilo, bem intuitivo, tá certo? Que foram também algumas atividades que a gente já fez. E pronto. Eu vou avançar um pouquinho aqui com vocês, também com alguns conceitos bem tranquilos. Por quê? Nós temos, galera, nada mais do que, como eu ensinei para vocês, uma reta, né? E a reta, qual a ideia da reta? A ideia é que ela não tem nem início, não tem nem origem, nem fim, tá? Então ela é infinita. Essa setinha aqui, ó, delimita justamente isso, ela é infinita. E ela pode ser simbolizada por uma letra minúscula, né? Posso botar um Szinho, né? Posso botar um Rzinho, posso botar um Tzinho, tá? Beleza? Mas também posso delimitá-la a partir dos pontos que estiverem nela. Por exemplo, se eu tenho aqui o ponto A e tenho aqui o ponto B, eu posso dizer que aqui também é uma reta AB, né? E colocando sempre o símbolozinho aqui, ó, da reta acima, certo? Então, tem aqui nossa reta AB, tá? Ah, professor, mas se tivesse outros pontos aqui, galera, eu recomendo a vocês pegarem sempre os pontos que tiverem mais extremos possíveis, digamos assim. Os que tiverem mais, por exemplo, eu não vou pegar um ponto central, né? Eu vou pegar um ponto mais nas extremidades. Embora eu diga que elas são infinitas aqui, né, de ambos os lados, mas o que mais delimita essa reta são os pontos mais extremos, né? Então, colocaria aqui, ó, AB e colocaria o símbolo de uma reta.
Então aqui eu vou ter, galera, a representação de uma reta. Deixa eu só colocar aqui um pouco menor. Pronto. Beleza. E aí, eu posso também ter uma delimitação de uma... Ó, a reta não tem nem início nem fim. Agora se eu digo que aqui tem início, né? Vou dizer que aqui é o ponto A. E aqui não tem fim. Então, galera, ela tem início, então ela não vai ser uma reta. Mas ela não tem fim. Então, digamos que é parte, uma reta, né? Parte de uma reta. A gente vai chamar de semi-reta. Tá? Por que semi-reta, galera? Porque a gente vai ter um início, porém não terá um fim. Então, como é que eu vou delimitar isso aí? Da mesma forma, ó, vou pegar pontos que estiverem na extremidade. Então, por exemplo, A, B. E aqui, vou colocar aquela setinha. Só que eu tenho que colocar algo que diferencie da reta, né? Que eu possa ler e esteja diferenciando. Então, ele vai estar assim, ó, com uma setinha, né? Mostrando que ela tem início, que é aqui. Só que a setinha mostra que ela não tem final. A setinha indica uma continuidade, tá? E aí teremos também, ó, um outro conceito, outra variação aqui, que é o nosso segmento de reta. Segmento de reta, ó, ele tem início e ele tem fim. Tá? Então pode dizer que ele começa aqui no ponto A e que ele termina aqui no ponto B. Né? E para simbolizar ele da mesma forma, né? Só muda o que? O símbolozinho que eu coloco acima, que não tem seta. Por que não tem setinha? Porque a seta indica a continuidade, né? No caso que é algo infinito. Tá? Então, a partir desses símbolos aqui, ó, eu diferencio uma reta, uma semi-reta e um segmento de reta. Então o nome aqui será segmento de reta. Certinho. Pronto. Pronto, tá vendo? Reta, semi-reta e segmento de reta. Bem tranquilinho de diferenciar. Esses conceitos também estão aí nesse material de vocês, que é bem também tranquilo da gente delimitar. Tá bom? Ótimo, ótimo, ótimo. Aqui alguns exemplos, né? Galera, a medida de um segmento, né? A gente pode medir em centímetros e metros, né? Qualquer que seja a nossa unidade de comprimento. Né? E para isso a gente utiliza régua, né? Uma fita métrica. Então, são algumas das opções, tá bom? Segmentos congruentes. Talvez congruência seja uma palavra diferente para vocês, mas congruência a gente pode utilizar com os segmentos, pode utilizar com os ângulos, né? Então, congruência indica a mesma medida, né? Então, segmentos que têm a mesma medida, né? Repare que nós temos aqui dois segmentos, o AB e o DC. O nome em si, né, são diferentes, que um é AB, o outro é CD. Mas a medida é de 4 centímetros. Então, nós podemos considerar que o AB é congruente, né, a CD. Então, tem a mesma medida que a CD, que é o segmento CD. Tranquilinho? De boinha? Então, um conceito bem tranquilo. E aí, repare que agora eu só estou trabalhando com segmento, né? Porque segmento, galera, é o que a gente pode delimitar. Eu não posso dizer o tamanho de uma reta nem de uma semi-reta, porque
a reta ela é infinita de ambos os lados e a semi-reta ela tem origem, mas não tem fim, então não dá para delimitar. Então por isso que aqui, ó, a gente trabalhou com segmentos congruentes e aqui eu vou mostrar para vocês o ponto médio de um segmento. O ponto médio de um segmento nada mais é do que o meio, né? Eu divido o segmento em dois e a partir do momento que eu divido ele em dois, eu vou ter metade de um lado e metade do outro. Então isso aí se chama ponto médio, né? Por exemplo aqui, ó, segmento AB, e aí eu marco aqui, ó, o ponto médio, que é o M, tá certo? Conceitozinho bem tranquilinho aí. Segmentos consecutivos. O que é consecutivo, galera? Consecutivo é o que vem um após o outro. Você pode entender dessa forma. Mas, por exemplo, eu tenho o segmento AB. Quem é que vem logo depois? O BC, tá vendo? Então, repare que eles compartilham de um ponto, né? Eles compartilham aqui, ó, de uma extremidade. Então, eles têm uma extremidade em comum. Então, todo segmento que tiver extremidade em comum vai se chamar de segmento consecutivo. Se quiser entender de uma outra forma, pode ser aquele, ó, que vem um seguido do outro, um segmento seguido do outro. Então, se tiver um intervalo, já não vai ser um segmento consecutivo, tá bom? Bem legalzinho aí. Aqui nem dá pra escrever. Outro conceitozinho, segmentos colineares. Dois segmentos que têm a mesma reta, perdão, são denominados colineares. São segmentos, galera, que estão na mesma reta, né? Por exemplo, tem uma reta, eles fazem parte da mesma reta. Então, eles estão na mesma linha, né? Por exemplo, se eu pego aqui, vou pegar esse fio aqui, tá vendo? Vocês não estão vendo nem início nem fim. Mas se eu tiver dois segmentos que fazem parte dessa reta aqui, ó, eu vou dizer que eles são colineares. Então, estão na mesma linha, tá bom? Então, é uma ideia aí de segmentos colineares. Então, se eu tenho lá, ó, tá vendo? São colineares? São, ó, estão na mesma linha. São colineares. E aí, nós podemos ter também a ideia de segmentos adjacentes. O que são adjacentes? São segmentos que são colineares e consecutivos, né? E que tem um ponto aí apenas em comum. Então, por exemplo, aqui são segmentos consecutivos, mas não são colineares, não são na mesma linha. Aqui são colineares, mas não são consecutivos, ó, não tem uma extremidade comum. E já aqui, ó, se eu juntar aqui os dois, ó, eu tenho um consecutivo e colinear, que está na mesma linha, tá vendo? E ó, compartilha apenas um ponto. Ele não está assim, ó, compartilha apenas esse ponto. Então a ideia é bem legal, né? Só é basicamente conceito, né? E eu espero que vocês tenham entendido, né? Tenham conseguido absorver essa nossa ideia inicial. Belezinha? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha valido a pena esse tempinho aí que vocês estão reservando para assistir, tá? E boa sorte, sucesso, fiquem com Deus. Valeu, abração.